Continuando aqui sobre o livro de Esdras, estou entrando no capítulo 4. Aqui começa oposições à obra. Alguns infiltrados que não são do povo tentam participar da construção, mas o objetivo é parar a obra. A gente não sabe exatamente quem mandou essas pessoas, mas alguns ali eles tentam parar o trabalho do Senhor, de construir o templo do Senhor. Certamente alguém que não tinha a mesma fé, mas o povo estava focado. E a gente sabe que sempre que o povo de Deus está focado na vontade do Senhor, eles são conduzidos por Deus. Dificilmente aquela obra vai parar, porque o Senhor está nela. Mas aqui a gente tem no capítulo 4 alguns que tentam se infiltrar para parar a obra. E então Zorobabel, Josué e alguns outros das famílias de Israel tentam impedir que essas pessoas entrem para fazer algo diferente. Porque já estava estranho outras pessoas pedirem para participar da obra do templo. Então, ainda no início da construção, alguns apresentaram uma carta ao rei Xerxes para que o povo de Israel parasse a construção do templo. Deve ter sido muito difícil para eles, um momento muito esperado, ser impedido dessa forma. E alguns escreveram a carta ao rei Artaxerxes, rei da Pérsia, para que a obra fosse parada. Disseram que os judeus seriam um povo que se rebelaria depois, colocando empecilhos, colocando pedras na disposição, no incentivo, na obra do povo. E o rei, que já não era mais Ciro, no caso aqui Artaxerxes, enviou um decreto para que a obra fosse parada. A obra da construção do templo. Então temos aqui o capítulo 4. É preciso que o rei saiba que se essa cidade for construída, eles não pagarão mais impostos. E depois o rei responde à carta. Sob as minhas ordens faz-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem longa história de rebeldia contra reis. Então a obra do templo é parada. E ela fica parada por pelo menos 10 anos. Só que aqui entra o capítulo 5 e mostra que havia 2 profetas ali entre o povo, que tem até livros com seus nomes, que é Ageu e Zacarias. São do mesmo período de Esdras e da reconstrução do templo. Então, Tatenai, governador do território oeste do Eufrates, e seus companheiros foram perguntar a eles quem autorizou com reconstruir esse templo, porque a partir do incentivo dos profetas o povo voltou à reconstrução do templo. E diz que os olhos do Senhor estavam sobre o povo para que aquela obra continuasse. Deus permitiu que a obra ficasse parada por pelo menos 10 anos. Mas aqui a obra continua, porque Deus estava naquela obra. Deus tinha dito que o templo seria reconstruído. Então, Tatenai, um dos governadores dentre o povo de Israel, escreve uma carta ao rei Dário, nos seguintes termos: paz e prosperidade. Informamos que
Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo de Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeiras. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes, quem autorizou a reconstruir esse templo? Perguntamos os nomes e a resposta foi: somos servos do Deus dos céus e da terra. E estamos reconstruindo o templo, que há muitos anos foi destruído. Foi um grande templo de Israel, onde oferecemos holocaustos. Foi destruído por Nabucodonosor. Contudo, no primeiro ano de Ciro, nós recebemos a autorização de voltar para o nosso templo. Isso foi uma carta que marcou, porque expressa a dedicação do povo de ir diante do rei para pedir para que a obra continuasse. A obra que havia sido parada há alguns anos, por causa de alguns opressores. E ele lembra de Ciro. Ciro autorizou que nós voltássemos para construir. Nomeou um governador chamado Sesbazar e ordenou que trouxesse de volta conosco utensílios do templo. Então agora, se é de agrado do rei, pesquise nos arquivos da Babilônia e verifique que Ciro emitiu um decreto para que nós pudéssemos construir esse templo. Aguardamos a resposta do rei. Esta foi a carta que Tatenai enviou. Foi nesses termos ao rei Artaxerxes. E aqui ao rei Dário. E aqui entra capítulo 6 de Esdras. O rei Dário pesquisa nos arquivos da Babilônia, nos seus tesouros, e acharam escritos que realmente dizia que aquilo que eles afirmavam era verdade, que havia um decreto de Ciro que autorizava que o povo voltasse para reconstruir seu templo e a sua cidade em Jerusalém. E Dário escreve uma carta-resposta, autorizando que o povo continuasse, permitindo assim que a alegria do povo continuasse em construir o templo de adoração ao seu Deus. Que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios, e que se lancem os alicerces, e terá 27 metros de altura, 27 metros de largura e 3 carreiras de pedras grandes. E os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor tirou do templo e trouxe serão devolvidos aos seus lugares. Então, Tatenai, governador, seus oficiais, viram, essa carta. E a obra continuou. Não houve mais interferência na obra da construção do templo. Além disso, promulgou o seguinte decreto: a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na reconstrução do templo. As despesas serão integralmente pagas pela tesouraria do rei. Eles então receberam ali mais ajuda do rei, mesmo sendo um rei estranho, mas tudo isso Deus conduziu para que o povo construísse o templo, para que o povo continuasse servindo a Deus, oferecendo sacrifícios, seguindo a sua vida de devoção a Deus. E depois ali que o templo termina, ele é dedicado. Tendo recebido o decreto, os líderes continuaram a reconstruir, encorajados pela pregação de Ageu e Zacarias. O povo de Israel, os sacerdotes,
Os restantes dos que estavam exilados celebraram com alegria a dedicação do templo. Foi oferecido 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, oferta pelo pecado, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Lembrando assim que Israel era o povo de Deus, chamado para servir ao Senhor e oferecer sacrifícios. E uma festa importante que eles celebraram, a Páscoa, na dedicação do templo. Sacerdotes levitas oficiando o culto, oferecendo cordeiros, o povo participando. E durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermentos, como Moisés houvera dito, que é após a Páscoa. E o Senhor encheu de alegria o coração do rei da Síria, fazendo com que ele ajudasse o povo a construir o templo do Deus de Israel. E assim o Senhor continuou conduzindo a sua obra, fazendo de acordo com a sua vontade. Nenhum rei da terra pode se opor à vontade do Deus dos céus. E Deus chamou Israel e conduziu para que eles se reerguessem. E assim termina o capítulo 6. Por enquanto, vamos ficar por aqui.